Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé de hoje. Nossa saudação a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, nas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, YouTube e Facebook, na reprise na Rádio Miriam Caravaggio aos domingos, das 7 às 8 da manhã e depois das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, a partir das 9 horas da manhã de domingo, e também pela TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Muito obrigado a você pela audiência e pela companhia. Nós aproveitamos e te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que a gente publica semanalmente, inclusive o próprio Razões da Fé. Sim. O Razões da Fé desta semana traz um tema que é polêmico, mas muito, muito interessante. Vamos falar sobre o demônio, sobre o diabo, sobre possessões, sobre exorcismos. O tema: o diabo existe mesmo? O que a igreja tem a dizer sobre possessões e exorcismos? São duas perguntas que complementam, uma complementa a outra no tema do programa de hoje. E nós temos, então, quando convidado aqui no estúdio da Rádio Miriam Caravaggio, Padre Josimar Romil, que é sacerdote da Diocese de Caxias do Sul, graduado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul e em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Teologia pela mesma instituição e atualmente pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias, e coordenador da Comissão de Liturgia da nossa Diocese. Olá, Padre Josimar, obrigado pela presença. Olá, obrigado pelo convite. Sempre bom estar com vocês. Muito bom. E nós temos aqui o João Pedro Giacomelli, que é estudante do 6º ano de Medicina na Universidade de Caxias do Sul e membro das equipes de Liturgia e Cantos na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e que vai nos ajudar também com esse olhar da ciência a debater sobre o assunto. Obrigado pela tua participação, João. Muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje. Muito bem. Eu começo com o Padre Josimar, já com a pergunta que é tema também do programa. O diabo existe mesmo? E depois, ele tem forma física? Sim, o diabo existe mesmo. Infelizmente. Infelizmente ele existe mesmo. Faz parte da tradição da fé cristã. Nós podemos até falar como um dogma da fé cristã, né? A existência do diabo. Ele existe, sim, infelizmente. Sobre se ele tem forma física, o Papa Bento XVI, ele escreveu algo bem interessante sobre isso. Se perguntarmos se o demônio é uma pessoa, dever-se-á responder acertadamente que ele é a antipessoa. A decomposição, o decaimento da pessoa, sendo por isso característico para ele que se mostre sem face, que o não poder ser conhecido seja a sua força propriamente dita. Fecha aspas. O Papa Bento XVI, ele diz isso, e isso é muito interessante. É uma pessoa, assim, é um ser pessoal, mas não pode ser identificado fisicamente falando. Por quê? Veja bem, Deus é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, terrestres e celestes. Das coisas ou das criaturas invisíveis, os anjos. Nós não os vemos, mas eles existem. Assim também os demônios, que são os anjos que caíram livremente, que se opuseram à vontade de Deus, que quiseram como que, especialmente o seu príncipe, que é o demônio, Satanás, que quis ocupar o lugar de Deus, né? Eles existem, mas nós não os vemos. Nós podemos perceber alguns sinais, mas não os vemos. Então, é um ser pessoal, sim, mas, de acordo com o Papa Bento XVI, é aí que está a sua força, este poder
este não poder ser conhecido. É a sua força, né? Porque se nós pudéssemos o reconhecer, aí muito mais facilmente nós poderíamos dizer não. Aí, se nós o reconhecêssemos claramente, com muito mais facilidade, nós diríamos não. Então, mas é um ser pessoal, sim. Não é um mal no sentido generalista ou genérico, né? Tanto que no Pai Nosso, quando a gente reza, no final, a gente diz: mas livrai-nos do mal. Amém. Esse mal, livrai-nos do mal, não é assim, que Deus nos livre do mal, no sentido ou dos perigos, ou de acontecer alguma coisa, um acidente. Esse mal poderia ser traduzido como maligno. Mas livrai-nos do maligno. Então é um ser pessoal. Mas livrai-nos do maligno. Amém. Tem até no Santuário de Caravaggio aqui o chamado espaço livrai-nos do mal, né? E livrai-nos do maligno, que é aquele que nos tenta. Mas é um ser pessoal, sim. Existe, sim. É um ser pessoal, sim, mas ele não se revela claramente, justamente para que nós nos confundamos e às vezes caiamos em tentação, que é aquilo que ele quer. Muito bem. E aí eu sigo nessa mesma levada com o João, perguntando, João Pedro, o que a ciência fala sobre o demônio? É algo que somente parte da crença religiosa ou existe algo que também a ciência atesta sobre o mal? Muito bem. Primeiro preciso importante distinguir o que a gente quer falar quando nós pensamos no termo ciência, né? Porque existe a ciência voltada especificamente, né, para a questão do mal, também para as questões espirituais, né? Então, a teologia, a demoniologia, né? Mas dentro da ciência médica, infelizmente, isso acaba dependendo muito também do ceticismo e da fé do cientista em questão, né? Porque a ciência é baseada nesse empirismo, né? Nos estudos, nos testes, na investigação e na colocação prática desses experimentos. E claro, né, o viés que se pode olhar para essas coisas biológicas e da matéria orgânica propriamente dita, pode ser vista de maneira cética, infelizmente, né? Mas o São João Paulo II, né, o antigo Papa, ele comentava muito da complementariedade da ciência com a fé, né? Ambas as coisas são necessárias e importantes para a nossa caminhada na fé e para o entendimento do mundo que nos cerca, né? Das realidades terrestres e celestes. Tanto que o próprio ritual de exorcismo, ele vai orientar de que quando há a suspeita de um caso de possessão, o sacerdote encaminha também para o médico, para algum cientista, então, que possa ajudar a discernir, mas profissionais que têm um senso também das coisas espirituais, né? Então, aquilo que o João Pedro falava dessa complementariedade, né? E a gente entra num grande problema quando a gente tem profissionais céticos nesse sentido, tanto da parte espiritual quanto da parte científica, porque essas realidades, às vezes, elas possuem diferenças sutis, né? A gente não pode generalizar que todas as condições são sempre religiosas, sempre possessões. Na verdade, isso é uma grande exceção, né? São eventos raros, por um lado, se a gente pega, talvez, a população como um todo, né? E é preciso, primeiro, essa avaliação médica por parte de médicos psiquiatras, profissionais da área da psicologia, para que a gente possa fazer essa diferenciação, né? Talvez a maioria dos casos se enquadrem aqui, mas o profissional que é cético, ele pode também deixar passar aquilo que tem, sim, uma influência espiritual. Assim como existem as pessoas que dizem que tudo é espiritual e não é bem por aí, né? Nós temos um corpo, nós temos um cérebro que possui neurotransmissores, que expressa por meio de emoções, de sentimentos, que inclusive influenciam na nossa parte que não é carnal, mas espiritual. A nossa razão, a nossa vontade, ela acaba sendo influenciada pelos sentimentos. Uma pessoa deprimida, por exemplo, ela pode ter o seu senso crítico, né? A sua forma de julgar e
e determinar as suas situações do cotidiano de forma enviesada por causa dos sentimentos, e isso não é necessariamente uma influência espiritual. Então é importante fazer esse discernimento. Eu acho que nós poderíamos falar também dos dois riscos que nós podemos correr, baseado naquilo que o João Pedro falava agora, do fideísmo e do racionalismo. O fideísmo é só a fé, ou só as coisas espirituais. Então aí às vezes a pessoa, sei lá, não consegue emprego, é alguma coisa que fizeram pra mim, a pessoa talvez pense, ficou doente, é o diabo. Eu não consigo dormir à noite. Então joga pro espiritual tudo. E não é do espiritual, muitas vezes. E o outro lado também, o racionalismo, que é só verdade aquilo que for comprovado cientificamente. Não é bem assim também. Não é só material no sentido de materialismo. Há os aspectos espirituais. Então, eu diria assim, nem o fideísmo, que é só a fé, nem o racionalismo, que é só a razão. Fé e razão são como que duas asas, dizia o Papa São João Paulo II, duas asas que elevam o espírito humano a contemplar a verdade. Então, o que nós buscamos, sim, é a verdade. Isso que o padre Josimar recorda, que o João Pedro falou sobre a fé e razão está na Fides et Ratio. Isso. O documento de São João Paulo II, e que é uma boa recomendação de leitura. Né? Com certeza, porque ajuda a discernir justamente para a gente não cair nem num erro, nem no outro. E é muito bonito também a gente olhar na perfeição de Deus a complementariedade do corpo e do espírito, né? Porque quando nós falamos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é justamente por esse espírito que ele sopra em nós, quando nós somos biologicamente gerados pelos nossos pais e nossas mães. E isso é o que nos diferencia dos animais também, né? Nós somos filhos e, portanto, nós temos essa semelhança com Deus, que é o Espírito, mas que ela não pode ser separada da questão corporal e biológica. E é importante a gente destacar que o Espírito, ele é dotado dessa inteligência elevada, que os animais não têm, e dessa vontade livre, que nos permite amar verdadeiramente, ou seja, sermos maiores do que os nossos instintos, né? Mas nós temos, por outro lado, um corpo biológico com neurotransmissores, com hormônios, né? Com seus órgãos e tecidos, seus neurônios, seu sistema nervoso central, e tudo isso pode ser misturado. Nós, por exemplo, até temos pessoas que tratam profissionais até dessa parte de humor nos animais, né? Então, animais que têm, de fato, essa desregulação biológica de neurotransmissores, serotonina, dopamina, e ficam mais entristecidos, né? Ficam mais estimulados. Então, é preciso fazer essa diferenciação porque ela é muito sutil muitas vezes. Perfeito. É um belo debate sobre esse tema, porque ele é algo que instiga as pessoas e, ao mesmo tempo, ele coloca medo muitas vezes nas pessoas. É como um tabu, né? Isso. E por isso, Padre Josimar, muitas vezes o que se vê por aí, quando a gente fala de possessão, fala de exorcismos, é uma espetacularização, né? É alguém que impõe as mãos e sai capeta e tudo mais. E isso chega também ao ponto de um charlatanismo, se a gente for olhar, né? Exato. Como a igreja trata e aborda essas questões? É com cuidado. Exatamente, com muito cuidado, com... tem uma virtude que é muito especial, que é a virtude da prudência. Até o símbolo da virtude da prudência na arte cristã é uma mulher com uma ou duas serpentes enroladas no braço. A serpente é símbolo do maligno, né? Porque nos recorda o livro do Gênesis, né? A tentação de Adão e Eva. Então, a serpente intrusa no jardim, lá no paraíso. Mas também a serpente como símbolo da virtude da prudência. Jesus disse, em grego, gineste on phronimoi hos oi ofeis. Interessante, né? Gineste on phronimoi hos oi ofeis. Traduza. Significa, sejam prudentes como as serpentes. Disse Jesus, sejam prudentes como as serpentes. Então, a virtude da prudência é algo que a igreja utiliza para melhor agir nessas situações de
possíveis possessões. Então, já começa por aí, possíveis possessões. Não é alguém que chega ali dizendo eu tenho o diabo, alguma coisa, ou alguém que traz outra pessoa e diz essa pessoa tá possuída, que a igreja já vai fazer um ritual, um gritedo, né? Aquela ideia que se fala, né? Muitas vezes a criança não dorme à noite é porque tem o diabo. Porque ela tá vendo coisa, ela tá vendo espíritos, ela tá vendo... É sinal que alguma coisa foi feita. Isso. A igreja, ela vai agir com a virtude da prudência. E a virtude da prudência é não espetacularizar. Então, não fazer algo assim publicamente, não chamar uma plateia, muito menos transmitir pelas redes sociais ou outros meios. Não. Agir com cuidado, porque aquela pessoa que está aí, ela já está sofrendo por alguma coisa. Seja por uma possessão, uma opressão, ou depois o João Pedro pode explicar melhor essas coisas de opressão e obsessão e subjugação. Tá. Mas, veja bem, a pessoa já está sofrendo, ou por algum transtorno psíquico, e aí tu vai lá e espetaculariza e grita e faz alguma coisa que vai prejudicar mais ainda a pessoa. Então, não. A igreja, ela vai agir com prudência, com firmeza e com uma atitude orante. Nós vamos rezar para que aquela pessoa fique bem. Ou que ela encontre um diagnóstico médico, ou que ela se livre do maligno. Isso. Mas, por isso, a oração, o modo de agir de acordo com o ritual da igreja. Sem ser algo de um espetáculo. Também da parte médica, nós temos o sigilo, né? Médico-paciente, né? Que... Uma vez que a pessoa expõe o mais íntimo do seu sofrimento, né? O mínimo que a gente pode oferecer em troca é o total respeito e resguardo, né? Por isso. E, de fato, essa espetacularização é o que nós vemos nos filmes, né? E a ideia que as pessoas muitas vezes têm de exorcismo, né? As pessoas caminhando pelo teto, cabeça girando, e a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? O demônio existe sim, as possessões são reais, mas... Eu acho que até esse negócio que algumas seitas fazem e põem na TV, até a TV aberta, e isso aí é obra do diabo justamente para banalizar, para que a gente olhe, dê risada e diga, o que é isso? Nem existe essas coisas. E aí tu acaba banalizando e dizendo, isso não existe, e é o que o diabo quer, que a gente pense que ele não exista. E aqui esses dias, passando pelo Instagram, pelo feed, apareceu um homem, né, vestido como se fosse um bispo nosso, católico, mitra, tudo, e numa celebração, numa igreja, fazendo uma prática como se fosse de um exorcismo. Uhum. Mas aí há algumas coisas que a igreja não faz. Fazer em público essas coisas. Transmitir, fazer em público e de uma forma espetacularizar. Quais são, né, enumeradamente, assim, alguns cuidados que a igreja não... ou algumas coisas que a igreja não faz ao falar de exorcismo, né? Ela não expõe o nome da pessoa, ela não faz publicamente no sentido de qualquer pessoa pode assistir. Missa, numa celebração. Não. Ela pode... Bom, numa celebração, veja bem, tem pequenos rituais de exorcismo que são feitos em alguns ritos da Igreja Católica, sim, mas não para alguém específico, tipo uma pessoa que alguém diria endemoniada. Não. Por exemplo, no rito de batismo das crianças e dos adultos, tem um ritual de exorcismo, que são algumas perguntas e respostas. E todos respondem. Que as respostas são renuncio. Por exemplo, renuncias a Satanás? Renuncio. E a todas as suas obras? Renuncio. E a todas as suas seduções? Renuncio. Entendeu? Então, isso é público, sim, mas é para todo mundo. Sim. Agora, quando é alguém especificamente falando que precisa de ajuda, então ela não vai fazer publicamente, ela não vai fazer sem um acompanhamento médico, se for algo evidentemente grave.
ela não vai cobrar dinheiro. Enfim, o objetivo da igreja é ajudar a pessoa e não prejudicar ela. Muito bem. Nós vamos concluindo esse primeiro bloco do nosso Razões da Fé e fique com a gente porque tem muita coisa boa, né, falando sobre esses cuidados que nós também temos que ter para não dar brecha para o mal, também o que a igreja fala, também como é o rito próprio do exorcismo, enfim, a gente vai falar disso nos próximos blocos. O programa Razões da Fé tem o patrocínio de Trabalhos Acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio,
na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé nesta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Nosso tema do programa de hoje: o diabo existe mesmo? O que a igreja tem a dizer sobre possessões e exorcismos? É o tema do nosso programa, que é um tema um pouco polêmico e tabu, mas nós, enquanto igreja, precisamos também falar disso. Falar desses temas um pouco espinhosos, para que a gente possa dar clareza, dar as razões da nossa fé. Nós temos aqui como convidados no estúdio da Rádio Miriam, Padre Josimar Romil, que é pároco da Paróquia de Lourdes, em Caxias do Sul, e o João Pedro Giacomelli, que é estudante de Medicina e também atua na Paróquia de Lourdes, em Caxias do Sul. Padre Josimar, nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no Instagram da Diocese, e uma das questões que apareceram foi: se o diabo existe, é possível vermos alguns sinais? E eu acrescento: o demônio realmente precisa da permissão de brechas que a gente vai dando para que ele possa agir na vida de uma pessoa? Muito boas as perguntas. A CNBB lançou um subsídio doutrinal, se chama Exorcismos, Reflexões Teológicas e Orientações Pastorais. Aqui, tá? Não sei se aparece, mas enfim. Exorcismos, Reflexões Teológicas e Orientações Pastorais. E na página 34, diz assim, ó: o Quarto Concílio de Latrão, em 1215, emitiu uma declaração reafirmando que o diabo e outros demônios foram criados por Deus naturalmente bons, mas por si mesmos se transformaram em maus. Tá. Se ele existe, e existe, quais os sinais, né? Conquanto tenhamos em nós mesmos uma fonte de tentações, a ação do maligno manifesta-se sobretudo na tentação. Para Santo Tomás de Aquino, né, a profissão do diabo é tentar.
eu vou repetir isso aqui, ó. Para Santo Tomás, a profissão do diabo é tentar. Então, por isso o diabo é chamado o tentador. Também o mentiroso e pai da mentira, né? Então, a tentação de fazer o mal ou de não fazer o bem é uma manifestação, sim, do mal. A tentação, se a profissão do diabo é tentar, e nós, quando sofremos a tentação, se permanecemos firmes na graça e fiéis àquilo que Deus quer, ok, não caímos em tentação. Mas se nós cairmos, aí é também uma expressão real de que nos deixamos levar pela tentação do maligno, sim. Então, a tentação é uma expressão da existência, sim, do maligno. Isso, e pegando esse gatilho, trazendo um pouco os ensinamentos oficiais da Igreja Católica para aqueles que têm essa curiosidade, a tentação e a possessão são dois grandes extremos da ação do demônio, né? Enquanto a tentação ela é algo universal, né, que todo ser humano vivencia, né, sem perder a sua liberdade, e assim como o padre falou que infelizmente o demônio existe, nós podemos pensar infelizmente no sentido de que isso não estava talvez nos planos iniciais de Deus, né? Deus queria que todos na sua liberdade escolhessem a Ele e correspondessem ao seu amor, mas Deus também sabe tirar de todo mal um bem maior. E certamente a tentação e essa influência demoníaca que todos enfrentamos é uma forma bela da gente enxergar esse amor, porque isso nos tira da nossa zona de conforto para que a gente possa crescer na fé, na confiança em Deus e nas virtudes. Mas a tentação, por um lado, é essa influência comum, universal a todos, e a possessão é a influência demoníaca mais extrema, né? Onde o demônio se apossa então do corpo da pessoa, e da vontade superficial dela, né? É interessante que nós temos uma vontade profunda, que é aquela parte moral que reside no nosso espírito, para a gente poder discernir entre o bem e o mal, e o demônio não tem poder sobre isso, mesmo na possessão. O demônio não pode obrigar uma pessoa a pecar, né? A pessoa mesmo possuída pode buscar a Deus, querer a libertação, né? E resistir a tudo isso. Mas ele tem um poder sobre a vontade superficial, como explica São Tomás de Aquino, que é essa capacidade de usar os sentidos, as emoções, né? A própria fala, o agir da pessoa, né? Como se fosse ela no lugar dela. Concluindo, nós temos outras formas também, né? Então, por exemplo, a igreja ensina que existe a infestação demoníaca, que é quando o demônio não se apodera da pessoa, mas sim de coisas, de lugares, de animais, né? Então, na própria Bíblia, Jesus envia os espíritos demoníacos para os porcos, né? Um exemplo de infestação. Existe a opressão, que é quando o demônio ataca uma pessoa por forças externas, né? Então, ele não toma conta, né, da mente, do corpo, da alma da pessoa, mas ele oprime ela, né, com sensação de angústia, sofrimento psíquico, pensamentos até mesmo de revolta contra Deus, e é preciso diferenciar com as questões meramente psicológicas e psiquiátricas. E existe também a obsessão e a subjugação, né? A obsessão é quando o demônio ele entra de fato na mente da pessoa, impondo pensamentos contra a vontade dela, pensamentos contra Deus, né? Pensamentos de raiva, né? Pensamentos que trazem um verdadeiro sofrimento psíquico. E a subjugação, então, é quando o demônio ele toma posse como que parcial do corpo da pessoa, sem tomar conta da vontade dela. Então, por exemplo, uma pessoa que inexplicavelmente se joga na frente de um carro, né? Uma vez descartado toda a parte psicológica, psiquiátrica, de novo, esses fenômenos são todos raros, né? Mas só título de curiosidade para que a gente possa entender, como perguntado ali, de que forma o demônio pode agir, né? Sinais que nos ajudem a identificar isso, e também lembrar que os inimigos da nossa alma não são só o demônio, mas a nossa concupiscência, a nossa inclinação ao pecado e o próprio mundo. Então, às vezes é sutil essa diferenciação, né? A gente saber o que está atacando a nossa alma e tentando nos afastar de Deus. Sobre a segunda parte da pergunta, o demônio realmente precisa de permissão, brechas para agir na vida de uma pessoa? Sim.
Sim e não também. Por quê? Não é, às vezes, como a gente imagina, vai lá, faz um pacto de sangue, assina lá um contrato com o diabo, dizendo pode entrar na minha vida e me dá isso que eu te dou aquilo. Isto pode existir também, mas não é só assim. Acho que a pessoa humana, ela vai cedendo aos poucos, aquilo que tu coloca como brechas, né? Pequenas permissões que nós vamos dando durante a vida. Pequenas permissões para a gente se afastar de Deus. Então, se a gente se afasta de Deus, a gente fica do lado de quem? De quem odeia Deus, né? Que é o diabo. Então, são pequenas permissões que nós vamos... sutis, que no decorrer da história da vida a gente vai dando. O Papa Francisco, em 2 ou 3 ocasiões, ele dizia que com o mal não se dialoga. Isso. Com o diabo não se conversa. O Papa Francisco foi um dos papas que mais falou do diabo, claro, para nos alertar justamente de que é um risco, sim, é um risco que nós temos de cair em tentação, nos afastar de Deus e ficar do lado do maligno. João Pedro, como não confundir problemas de saúde, epilepsia, alucinações, problemas de ordem psiquiátrica com distúrbios e outros distúrbios com a possessão demoníaca? Sim, a igreja ela é muito cautelosa e prudente em fazer essa diferenciação, né? A própria igreja, os documentos, o testemunho dos exorcistas, né, nos diz que, em primeiro lugar, essa pessoa deve passar por uma avaliação médica, né? De preferência, um médico que seja sensível também a estas questões de fé espirituais, né? O médico cético, infelizmente, pode, né, não acreditar, não considerar tudo isso, né? É a mesma coisa para quando se fala de um milagre, né? Um cético vai dizer... Exatamente. Então, passa por essa avaliação médica, psicológica. Nós temos o próprio DSM-5, né, o Diagnóstico de Transtornos Mentais da Sociedade Americana de Psiquiatria, que nos dá os critérios específicos para diagnosticar as diferentes condições que possam ser semelhantes, né? Então, por exemplo, a esquizofrenia, né, uma depressão com sintomas psicóticos, né, uma depressão mais grave, né, até mesmo as convulsões, a epilepsia, né? Então, a gente primeiro faz essa diferenciação, entendendo que tem critérios médicos específicos, que existe um tempo mínimo necessário de sintomas, né? E assim, pelo testemunho, né, dos exorcistas, né, também por aquilo que eu li, quando a gente fala de uma possessão demoníaca, nós vemos coisas que são sobre-humanas muitas vezes, né? Então, a pessoa passa a ter subitamente um conhecimento sobre coisas ocultas, sobre línguas desconhecidas, né? Passa a ter também uma força que é sobre-humana, né? Nós temos relatos de mulheres possessas que foram precisos muitos homens para segurar elas, né? Tem algumas indicações de livros sobre relatos, aquilo que tu está falando agora, ó. Esse do padre Paul Suter, deve ser Possessão Demoníaca, Relatos e Testemunhos de 2 Casos Reais. Esse é um dos títulos, Possessão Demoníaca. E tem outro aqui, O Combate ao Maligno, a Experiência dos Exorcistas e o que Devemos Saber, de Charles Fraune, sei lá. Enfim, mas é aquilo que tu falava dos relatos. É isso, e acho que o ponto mais importante é a aversão ao sagrado, né? Isso é algo incomum a todas as possessões, né? Uma raiva muito grande com as coisas de Deus, né? Também diferenciar com aquela revolta pessoal, né? Mas, de fato, é uma agressividade, um sofrimento intenso diante de tudo aquilo que remeta a Deus, né? Então, por cima, né? Algumas coisas que ajudam a diferenciar. Agora, isso é muito bonito. É bom ser católico e ver essa relação que existe entre a Igreja Católica e a ciência, né? Porque isso é uma riqueza muito grande. E a Igreja, a Igreja criou o sistema universitário, né? A Igreja possui a Pontifícia Academia Científica a mais antiga e das melhores do mundo, né? E etc. Ações da Igreja em parceria e com
o testemunho e o apoio da ciência, isso é muito bonito de nós, e é bom ser católico também por causa disso, porque há um trabalho em conjunto. Sim, de fato. Padre Josimar, novamente das perguntas que vieram pelo Instagram. O filme Oficina do Diabo trata da realidade do que acontece no dia a dia? Relatos sobre esse filme, sim, demonstram que corresponde à realidade. É uma indicação muito boa, esse filme, sim. Alguns testemunhos de pessoas que assistiram esse filme. Eu não assisti ainda, mas amigos meus que são muito bons super indicam de que no dia a dia nós somos tentados e nós podemos cair em tentação ou não. Por isso que na oração do Pai Nosso a gente reza: não nos deixeis cair em tentação, porque as tentações virão. Agora, falando em filme, um outro filme bom que eu sugiro, aí eu já assisti 3 vezes, Nefários. Nefários é excelente. Muito bom. Nefários. É um diálogo entre um detento com possibilidade de pena de morte, né? Possuído. E um psiquiatra. Isso. Possuído, isso. Possuído. Ele se diz possuído, eu não sei, né? Não, capaz. Não dá pra dar spoiler, né, do filme aqui. Mas falando sobre isso, né? Falando sobre isso, Enfim, é bom. Nefários. Quem quiser assistir, por favor, é uma boa indicação, tá? Então, Oficina do Diabo, beleza? E Nefários. E só complementando, né, o filme da Oficina do Diabo, ele mostra como o demônio tenta as pessoas nas pequenas coisas do dia a dia, né? Então, a ação do maligno, ela não é sempre extraordinária, né? O demônio é muito esperto, né? Sendo um anjo por essência, né? Um anjo caído, mas ele se utiliza de meias verdades para levar as pessoas ao pecado. Por isso a gente vê tanta gente se envolvendo com coisas que claramente não vêm de Deus e que a igreja condena explicitamente por serem portas que se abrem para a ação do maligno, mas pessoas que fazem isso usando o nome de Deus, né? Falando da Virgem Maria, dos santos, né? Ao mesmo tempo que estão praticando invocação dos mortos, práticas ocultistas, leitura de mãos, videntes, coisas do tipo, né? E terminando esse gancho, né? Na verdade, o maligno age por essas formas, mas também no filme mostra, né? Ele incitando com que o menino discutisse com a sua mãe, ou talvez ao invés de focar em ter um coração sincero com Deus na sua oração, em buscar formas robuscadas de fazer a sua oração. Então, como o demônio é muito sutil para nos levar ao pecado, lembrando que tentação não é pecado, né? O pecado é quando nós consentimos com a tentação, né? A tentação é algo bom, e para toda tentação que há uma oportunidade de pecado, há uma oportunidade de corresponder à graça e crescer no amor de Deus também. Muito bem. Nós, assim, vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé. E recordo, né, o que o Papa Leão XIV disse no dia da sua eleição: estamos nas mãos de Deus e o mal não prevalecerá, né? Então, pegando todo esse gancho, né, essa última fala do João Pedro, de que sempre há a possibilidade de se reaproximar da graça, né? Sempre. O mal não vai prevalecer se nos aproximarmos da graça. Nós lembramos o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência.
Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Um coração que nunca deixou de pulsar. Desde 1934, ele bate no centro de Farroupilha para conectar vidas. Vidas confiadas a nós e tratadas com todo cuidado, carinho e atenção. O Hospital São Carlos se consolida hoje como uma das principais instituições de saúde da Serra Gaúcha. Oferece atendimento especializado com o que há de mais moderno em tecnologia. Mas, para nós, o que mais importa é que você se sinta bem enquanto estiver conosco. Tudo faz parte de uma grande engrenagem, que começa com um acolhedor sorriso na recepção e segue com uma hotelaria eficiente. Na outra ponta, a segurança dos nossos pacientes. A qualificação da equipe é constante, com cursos e palestras, formações fundamentais para operar nosso moderno parque tecnológico. Equipamentos utilizados nos mais diversos procedimentos, especialmente em traumato-ortopedia, para o qual somos referência para 34 municípios gaúchos. Com o objetivo de prestar atendimento de excelência, criamos o Centro de AVC e investimos na modernização da unidade de tratamento intensivo, reconhecida por 3 anos consecutivos com o selo de UTI eficiente.
E para proporcionar uma assistência global, o nosso Centro de Especialidades oferece atendimento em mais de 20 áreas médicas para planos de saúde, SUS e particulares. Somos também uma instituição que trabalha para ser econômica e financeiramente viável. As ações vão desde a captação da água da chuva, passando pela instalação de placas solares, até chegar aos investimentos necessários para aumentar a eficiência dos processos. Hoje, São Carlos atende diversos convênios, buscando contemplar toda a comunidade com um serviço de saúde humanizado, onde o paciente é o nosso maior bem. Um coração que segue pulsando a cada nova vida que nasce na nossa instituição. Hospital São Carlos. Vida que pulsa. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, um tema polêmico, mas que é um tabu também, mas um tema muito importante e interessante. O diabo existe mesmo? O que a igreja tem a dizer sobre possessões e exorcismos? Temos como convidados Padre Josimar Romil, que é mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e que atua como pároco na paróquia de Lourdes, em Caxias, e o João Pedro Giacomelli, que é estudante do 6º ano de Medicina na Universidade de Caxias do Sul e também atua nas equipes de liturgia e cantos da paróquia de Lourdes. Padre Josimar, como é o rito do exorcismo? Quem pode fazer? Qualquer padre, qualquer pessoa? O que se faz nesse rito? Ritual de exorcismos e outras súplicas. Esse é o título, né? A igreja possui vários rituais. Isso é também uma riqueza muito grande. Ritual de bênçãos, ritual do batismo, ritual do sacramento do matrimônio, o ritual da missa, que é o missal romano. Vários rituais para dizer o quê? Não é um padre que inventa orações, ou um fiel leigo que, da sua própria cabeça e opinião, faz alguma coisa. Não. Nós somos herdeiros da tradição da igreja e também das orações que a igreja, no decorrer dos séculos, formulou. Então, desta longa e bela tradição da história da igreja, nós temos então também o ritual de exorcismos e outras súplicas. Nós temos neste ritual súplicas que os fiéis podem usar em particular na luta contra o poder das trevas. Sim, os fiéis podem utilizar não o ritual em si, mas há algumas súplicas, algumas orações. Por exemplo, a oração de São Miguel Arcanjo, né? Outras orações de invocação à Santíssima Trindade, a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Bem-aventurada Virgem Maria. Então, orações, ladainhas que os fiéis leigos podem utilizar na sua oração pessoal. A oração de São Bento. Oração de São Bento. Augusta, isso. Rainha dos Céus também. Isso, então são orações que os fiéis podem utilizar. Além do Pai Nosso, óbvio, né? Porque o Pai Nosso é a oração do Senhor. Onde já se suplica que Deus não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Tá. Neste ritual também existe uma súplica e exorcismo que podem ser usados em circunstâncias especiais da igreja. Então, sacerdotes, os padres que podem utilizar em algumas circunstâncias especiais com o livre discernimento dos padres, né, nas paróquias, para usar com alguns fiéis que pedem auxílio. Neste ritual também tem o próprio rito do exorcismo maior. E aí quem pode fazer é só um padre designado pelo bispo. Então o bispo dá esta permissão para algum padre para fazer. Então o rito do exorcismo maior.
Eu só vou explicar mais detalhadamente as partes deste rito, a título também de informação ou curiosidade, né? Ritos iniciais, a ladainha, a recitação do salmo, a leitura do evangelho, a imposição das mãos. Essa parte é do início da igreja. Na Sagrada Escritura já há este rito da imposição das mãos. Profissão de fé, que é o creio, né? Ou promessas do batismo, a oração do Pai Nosso, o sinal da cruz, o sopro e as fórmulas de exorcismo. A fórmula deprecativa, que é uma súplica que se faz a Deus em benefício daquela pessoa, e a fórmula imperativa, que é de ordem para a expulsão do maligno ou dos demônios. Depois a ação de graças e os ritos conclusivos. Então, fundamentalmente, esses são os passos do exorcismo maior. Muito bem, muito bem. É importante também saber isso, porque é algo que é de curiosidade para as pessoas. Aquilo que falávamos antes, quando se vê alguma coisa na internet da espetacularização, né? Não é o que a igreja faz, né? Isso aí. E é só um padre autorizado pelo bispo, isso, que tenha ciência daquilo que está fazendo. Muito bem. João Pedro, quais as práticas aí entre esoterismo, ocultismo, né, outras coisas que a igreja considera como portas abertas para a ação do mal? Certo. A gente às vezes se preocupa um pouco com a ideia da possessão, no sentido de ser visível e até mesmo aterrorizante, né? Mas a gente precisa se lembrar que a possessão é quando o demônio tem poder sobre o corpo de uma pessoa, né? Mas pensando em termos da salvação, né, da nossa união com Deus, nós precisamos nos preocupar com a nossa alma. Então, a maior preocupação que nós devemos ter é aquilo que afasta a nossa alma de Deus, porque Deus é a nossa grande proteção contra a ação do maligno. E o objetivo do maligno é que nós nos afastemos de Deus. Com certeza. Por isso, a tentação desde o princípio, a tentação de Adão e Eva, né? Desobedecer a Deus. A desobediência à graça de Deus. Exatamente. E o que afasta a nossa alma de Deus é o que a gente chama de pecado mortal, né? Todo católico precisa ter consciência disso, né? Que o pecado mortal é quando conscientemente, livremente, nós pecamos contra a matéria dos 10 mandamentos ou dos 5 mandamentos da igreja, né? Essa é uma forma concreta de fazermos um exame de consciência, né? Para avaliarmos se estamos distantes da amizade de Deus, o que nós chamamos de estado de graça, né? O estado de graça, ele é recebido pelo batismo. Então, aí está a importância dos pais batizarem os filhos. Nós não temos essa ideia que muitas igrejas protestantes têm, de que o batismo é uma disposição interna de servir a Deus e a igreja. Nós acreditamos que ele tem uma ação real na alma da pessoa, de perdoar o pecado original e de nos colocar em estado de graça e amizade com Deus. Então, nós deixamos de ser filhos de Deus no sentido de criaturas desse Criador e passamos a ser filhos mediante a adoção feita pelo sacrifício de Cristo na cruz. Lembrando que uma vez que estamos em estado de graça e se foi perdido após o batismo, nós restauramos pela confissão. Então a confissão, ela é um sacramento e os exorcistas são muito claros em dizer que o exorcismo é um sacramental. Ele é uma disposição para que aquela alma retome a amizade com Deus e se livre da ação do maligno. Mas muito maior do que um sacramental é o sacramento, que é a graça certa dada por Deus por meio, né, daquele rito. Então, né? É a confissão. A confissão, exatamente. A confissão é muito mais poderosa que um exorcismo, né? E sim, o padre tem pecados, né? Muitas pessoas falam isso, mas Cristo deu a autoridade ao sacerdote para, naquele momento, ser o próprio Cristo que perdoa, né? Cristo nunca disse, confessa os teus pecados a Deus e eles serão perdoados, né? Pelo contrário, ele deu autoridade aos apóstolos para perdoarem os pecados, e essa autoridade foi transmitida aos bispos e então aos sacerdotes. Então, lembrar disso, né? O pecado mortal é o que nos afasta da amizade com Deus, e as práticas, né, de ocultismo, a igreja é muito clara em relação a isso. Então, daria para dizer assim,
Um bom começo, quando alguém tem alguma situação que está em dúvida, será que há uma ação do maligno na minha vida? Um bom começo é, vai e se confessa. Exatamente. Procura o padre da sua paróquia, antes da missa, depois da missa, sei lá. Procura o padre e diz, eu quero me confessar. Pode fazer 10 anos que não se confessa, 20, 30, sei lá, a vida toda. Tem gente que, a última vez foi na minha crisma que eu me confessei, na primeira comunhão, sei lá. Não importa o tempo, vai e se confessa. É um primeiro passo. Exatamente. E lembrar, né, muita gente fala, eu não roubo, eu não mato, né? Então eu estou com Deus. Mas lembrar que a lei de Deus não é o Código Penal, né? Esses são só 2 dos 10 mandamentos, nós temos outros 8, né? Então, a forma de amar a Deus é amando ao próximo, né? E esse amor se dá de muitas maneiras, né? Então, desde a honra que é dada aos nossos pais e mães, né? Desde evitar a cobiça pelos bens dos outros, né? Conservar a pureza e a fidelidade, não só nas ações, mas inclusive nos olhares e pensamentos, né? Ir à missa aos domingos, né? Destinar a Deus ao menos 1 hora da nossa semana, né? Porque se a gente ama alguém, a gente destina tempo a esse alguém. Então... O João Pedro faz medicina, né? E é bem puxado. Sim. O curso de medicina e tem a noiva também, a Clarissa. Certo. Então tem que dedicar tempo para a noiva, para a faculdade, para a família, né? Sim. Pai, mãe, irmãos. E mesmo assim encontra tempo de ir na missa. Estar com Deus. E assim, talvez uma grande mensagem que deve ficar dessa entrevista é que Maria é a nossa grande aliada, né, na luta contra o mal. Ela é nossa mãe, né? Cristo nos deu ela como mãe na cruz. E é interessante que o demônio, em certo grau, teme mais a Maria do que o próprio Deus, né? Existem santos que dizem isso porque o demônio, como um ser espiritual que tudo conhece da realidade humana e natural, ele sabe que Deus é Deus e tem o poder que tem. Então, de fato, né? O seu poder nunca se sobreporá ao poder de Deus. Então, além de ir na missa, rezar o terço? Rezar o terço, o rosário, muito especialmente, porque Maria é humana, né? E Deus a elevou mais do que todos os anjos e santos, né, do céu. Essa é a nossa fé. Então, o demônio teme muito Maria. É humilhante para ele, né, ser expulso pelas mãos de Maria. Então... a igreja tem os sacramentais, né? O sinal da cruz, a água benta, a oração do terço e muito especialmente do rosário, né? Uma oração completa onde nós falamos a saudação de Isabel para Maria, a oração do creio, que é a profissão da nossa fé, a oração do Pai Nosso, que Cristo nos ensina, e meditando sobre a vida de Cristo. Então, são várias formas que a igreja nos dá. O que tu falavas antes sobre a questão do pecado, né? Porque aquilo... que afeta a nossa alma e nos afasta de Deus. Sim. Mas ele também tem uma implicação direta com o nosso corpo físico. Também. Né? Então, nós falamos da integralidade, da integridade do ser humano. Então, ok, confessamos aquilo que nos afasta de Deus como pecados da alma, mas aquilo que também fere o corpo. Sim, né? Exatamente. Não podemos esquecer disso, né? Claro. Corpo, alma, nesse sentido. Não podem ser separados, né? Até porque se eu tenho essa doença da alma, que é o pecado, que influencia na minha vontade, na minha liberdade, né? Certamente isso vai adoecer o corpo, né? Porque uma pessoa sem vontade, uma pessoa sem liberdade, uma pessoa escrava das suas paixões, do seu pecado, ela é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que se entristece, e aí também vem as doenças psicológicas e psiquiátricas. Então tudo se complementa. Agora um outro complemento, então, é dizer de que o católico tem tudo aquilo que precisa na igreja. Sim. O batismo, a confissão, a missa, a eucaristia, se alguém está doente, a unção dos enfermos. Então, nós temos os sacramentos, nós temos os sacramentais, nós temos a palavra de Deus, nós temos a Eucaristia, o corpo de Cristo, nós temos tudo aquilo que precisamos. Nós então, temos a direção espiritual, nós temos tudo. Tudo. Então, o católico não pode ir em outras seitas e grupos religiosos, porque se for e quiser voltar depois, tem que se confessar. Por quê? Porque é um negar Jesus. Sim. É dizer sem dizer.
eu considero Cristo e aquilo que Cristo nos deu na igreja insuficientes, por isso eu vou buscar em outros lugares, outras doutrinas, outras seitas, outros grupos religiosos, ou sei lá o quê. Aquilo que eu considero insuficiente na igreja católica. Então, isto é como que dar um tapa na cara de Cristo, né? Se eu vou buscar fora aquilo que não tem aqui, é porque eu acredito que aquilo que tem aqui é insuficiente. Isso é um erro grave. E Cristo é muito claro quando ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem me ama segue os meus mandamentos. Tá, e outra coisa. Quem porventura foi em algum lugar desses, não é só não ir mais e volta a participar, tem que se confessar. Sim. Porque é um ato grave, sim. É contra o primeiro pecado, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mandamento, desculpa. Isso. Porque você está colocando a sua confiança não em Deus, né? Mas querendo saber aquilo que é extraordinário. É uma falta de simplicidade de filhos de Deus, né? De confiança nesse Pai amoroso que nos mostra o que nós precisamos saber e não nos mostra aquilo que não é relevante para a nossa salvação, talvez nesse momento. Além de gerar confusão, né? Porque é uma crise de identidade. Se eu sou católico, eu tenho que estar firme na minha identidade. E se eu misturo com várias outras coisas, isso chama sincretismo, né? É uma falta, uma crise na identidade pessoal. E isso gera confusão. Então, alguém já está debilitado por uma doença ou pela morte de algum familiar ou sei lá o quê. Alguém que já está debilitado gera mais confusão ainda misturando com tantas outras coisas. E para a gente ir concluindo, para quem vier aqui para o Santuário de Caravaggio, como o Padre Josimar falou antes no primeiro bloco, aqui junto do Santuário Antigo temos o Espaço Livrai-nos do Mal, que foi o Padre Josimar que deu a ideia, que concebeu o espaço. Junto com outros, junto com arquitetos os padres e também com os padres do santuário, os arquitetos. Explica um pouco a motivação desse espaço. Tá. Aconteceu na década de 40, em 1947, um exorcismo maior aqui em Caravaggio, feito pelo padre Teodoro Portolan, autorizado pelo bispo Dom José Baré. Foi bem sucedido, mas se tornou quase como uma lenda urbana, né? Muitas pessoas vinham com muita curiosidade visitar aquele espaço que tem uma grade retorcida na janela, etc. Então, era um espaço que existia, mas sem maiores informações. Sem uso, né? Isso. E para evitar uma compreensão errada daquilo que havia acontecido, na época o padre Junei Fronza, e com os arquitetos, Bernadette Dangli e outros, e aí foi quando eu cheguei aqui no Santuário de Caravaggio, em 2017... Aí nós fizemos sim aquele espaço, chamado Espaço Livrai-nos do Mal, o Memorial do Exorcismo, para, com aquilo que está escrito agora e exposto, para que as pessoas compreendam realmente o que aconteceu e o que é também um pouco do exorcismo, para desmistificar ou para ajudar as pessoas a melhor compreenderem. Então essa é a motivação daquele espaço. Muito bem. Obrigado, Padre Josimar, obrigado, João Pedro, por esta importante partilha, esse importante debate e reflexão sobre demônio, exorcismo, possessão e, sobretudo, sobre a graça de Deus, que é aquilo que impera sobre todos nós, né? Foi uma bela partilha e ajuda muita gente, certamente vai ajudar muita gente também a se reaproximar da igreja e se reaproximar dos sacramentos. Nós desejamos a você que nos acompanhou uma abençoada semana, recordando que o programa Razões da Fé tem o patrocínio de Trabalhos Acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Uma abençoada semana. Fique bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois,
animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens. A vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados. Humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.